Mais de 100 milhões de aves criadas em fazendas, como frangos, perus e outros, morreram nos Estados Unidos desde 2022 por causa da gripe aviária. Até agora, a maioria de nós sentiu os efeitos disso apenas no preço dos alimentos. Mas no dia 6 de janeiro, alguém na Louisiana morreu. Foi a primeira morte humana registrada por gripe aviária nos Estados Unidos, o que é alarmante. Porém, não há necessidade de pânico. Até agora, foram registrados apenas 67 casos humanos nos Estados Unidos, e as infecções geralmente são muito leves. É improvável que isso se torne outro Covid, e talvez seja só isso que você precise saber. Dito isso, a gripe aviária não vai desaparecer tão cedo. Já foi encontrada em todos os estados americanos e em todos os continentes, exceto a Austrália. Especialistas em saúde pública estão preocupados porque existe a chance de a situação piorar. Então, a questão é: se não estamos preocupados agora, haverá um momento em que deveríamos estar. Os vírus da gripe aviária são naturalmente encontrados em aves aquáticas, como gansos e patos. O H5N1, o tipo de gripe aviária que está circulando agora, foi identificado pela primeira vez em gansos na China em 1996. Em 2020, uma variante dessa cepa foi encontrada em aves selvagens na Europa. No final de 2021, já estava nos Estados Unidos e no Canadá. Normalmente, aves como patos e gansos não apresentam sintomas, mas espalham o vírus através das fezes, saliva ou muco. O problema começa quando uma ave infectada entra em contato com aves domésticas, como galinhas e perus. A doença pode se manifestar de duas formas: baixa patogenicidade. Os sintomas são leves, como redução ou interrupção na postura de ovos. Alta patogenicidade, extremamente contagiosa, podendo levar à morte de 100% das aves infectadas. Atualmente, estamos lidando com a versão mais letal. Quando um surto ocorre em fazendas, os efeitos são devastadores. Muitas vezes, os agricultores são obrigados a sacrificar todas as aves para evitar a propagação. 4,2 milhões de galinhas em fazendas de ovos em Iowa. 100 mil patos em Long Island, Nova York. Outro 1 milhão de galinhas no Reino Unido. O prejuízo econômico chega a bilhões de dólares, mas mesmo com milhões de aves mortas, o vírus continua se espalhando. A preocupação atual é que essa gripe aviária está se espalhando para outras espécies com mais frequência do que outras cepas anteriores. Especialistas chamam isso de panzootia, uma pandemia entre animais. O vírus já foi detectado em quase 500 espécies de aves e pelo menos 70 espécies de mamíferos, incluindo leões marinhos, milhares morreram, ursos, porcos e golfinhos, lontras, furões e gatos, vacas leiteiras, o que é particularmente preocupante. Isso levanta duas grandes preocupações. Onde o vírus está sendo encontrado nas vacas? Normalmente, os vírus da gripe afetam o sistema respiratório, mas o H5N1 está sendo encontrado em grandes quantidades no leite. Felizmente, a pasteurização, que aquece o leite antes do empacotamento, elimina o vírus e mantém os consumidores seguros. A proximidade do vírus com os humanos. Quanto mais próximo o vírus estiver das pessoas, maior a chance de ele sofrer mutações e se tornar mais transmissível entre humanos. Os vírus da gripe evoluem de duas formas. Mutação. Pequenas mudanças que ocorrem a cada ano na gripe sazonal. Rearranjo genético, quando dois vírus diferentes infectam a mesma célula e trocam material genético. Se um trabalhador de uma fazenda leiteira pegar a gripe aviária enquanto também estiver com a gripe sazonal, os dois vírus podem se misturar e criar uma nova versão altamente transmissível. Isso já aconteceu antes. 1957 e 1968. Pandemias causadas pelo rearranjo da gripe aviária. 2009. Pandemia de gripe suína.
causada pelo rearranjo do vírus da gripe suína. O perigo é que os vírus da gripe sazonal se espalham com muita facilidade entre as pessoas. Para que uma nova pandemia ocorra, o vírus precisa ser novo, infectar humanos, causar doenças e encontrar uma população vulnerável que não tenha imunidade contra ele.